E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e esse é o Drops TCG, o seu programa rápido de notícias sobre o Pokémon TCG. Muito Drops nessa semana, mas é porque tá saindo umas coisinhas muito interessantes. Então, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, caso você ainda não seja inscrito. E se tiver qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que a gente tá respondendo todos os comentários que vocês mandam, hein? Ou eu dou um coraçãozinho, ou se você tá com alguma dúvida, eu respondo mesmo. Então, a Pokémon anunciou 4 latinhas dessa galera Paradoxo, né? Que é os Pokémon de passado e futuro. Então a gente tem aí o Cobalion do futuro, a gente tem o Terrakion do futuro e a gente tem o Raikou do passado e o Entei do passado em 4 latinhas. A Copag tem uma cara de trazer essas latas. Pelo menos todas elas têm artes exclusivas, com numeração promocional e tudo mais. O triste é que as latas, as últimas aqui no Brasil, não chegaram com valor muito bom não, né? Tava um pouquinho mais caro. Mas ainda assim, a arte delas tá bonita, a arte das cartas promo também é legal, né? Por si só já é algo colecionável. Vamos torcer para que chegar de uma forma melhor. O problema, galera, é que, por exemplo, lança 6 de setembro isso daí lá e custa 27 dólares cada lata. Você entende que a lata é cara por si só. Mesmo lá na gringa, se a gente fizer uma conversão aí de 5 reais, é coisa de mais de 125 reais, né, a lata, cada lata. Por isso que quando chega aqui na mão da Copag, acaba que sai mais ou menos o mesmo preço. Então, é um pouco doído, é um produto aí, né, que tem seus fãs, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Pra quem coleciona as cartas promos, eu acho que vai ter que pegar, mas pra quem, né, não coleciona, pode ignorar isso daí com tranquilidade. Todas essas cartas são as mesmas que você pode abrir dentro dos boosters normais. Também temos o Special Set de Pokémon Horizons, né, Horizontes aí basicamente, que é a nova série do anime de Pokémon, e eles fizeram um produto para lançar essa coleção Stellar Miracle lá pro pessoal de Taiwan e Hong Kong, né, e vai vir uma carta com o pessoal do anime, e aí a gente tem o Fuecoco com o menino do anime, né, o personagem masculino, e o Sprigatito com o personagem da menina, né, eu não sei o nome dele, vocês me desculpam, tá galera, acho que um deles chama Lico, né, é alguma coisa assim. E aí a gente tem uma carta Jumbo, que não é uma carta regular, tamanho normal. Essas cartas do Sprigatito e Fuecoco são 100% reprint de outras cartas deles que já saíram, só tá mudando a arte. O da hora é que tem esses personagens do anime. Vai sair o anime lá, tá? Eles estão lançando esse produto junto com o lançamento do anime também. Então foi um lançamento bem bacana aí, unificando, né? É o desenho e as cartas lançando lá em cada país. É da hora que a gente tem isso, mas aí o pessoal fala, pô, e as cartas do Ash, né? Por que não saiu? Teve carta do Ash nessa pegada. Um exemplo é essas cartas aí do Trico do Ash, né? O Torchic da Mei e o Mudkip do Brock. Então a gente já teve algumas coisinhas ou outras, mas é sempre cartas promocionais ali envolvendo o anime e tudo mais. Essa carta do Terapagos e seus amigos, que é uma carta Jumbo, inclusive ela é extremamente roubada. Ela tem 90 de vida, ela pode ser buscada por Level Ball, mas é uma carta Jumbo, né? Obviamente não pode jogar. Mas o seu ataque, 4 energias incolores, Great Fellowship Adventure, 100 de dano, 100 vezes cada um de seus Pokémon. Então assim, é meio, né? Imagina, causando 600 de dano, 500 de dano. Isso daí é completamente maluco. Mas se você gosta do anime, gosta de colecionar essas coisas asiáticas promocionais, já fica de olho por aí. Isso daqui com certeza é algo que a Copag não vai trazer, um produto exclusivo desse país. Então já vai para eBay, já vai vendo aí questão de importação para você que é colecionador e tem condições de ir atrás desse tipo de produto. Antes da gente continuar para falar de uma das cartas mais raras que já teve, que acabou de ser distribuída no Pokémon TCG em inglês, eu vou avisar do nosso patrocinador aqui, a Liga Pokémon. Esse mês de junho, a Liga Pokémon tá sorteando 40 coleção treinador avançado de máscaras do Crepúsculo. A cada 100 reais em compras, pode ser acessório, carta avulsa ou produtos selados, você ganha um cupom para participar desse sorteio no final do mês. Então se você comprou 500 reais, você tem 5 cupom e vai ficar aí, né, concorrendo 5 vezes. Você pode ganhar, inclusive, mais de uma vez. Cada cupom seu concorre de uma forma independente. Se você usar o meu cupom TIOSAN na hora de finalizar a sua compra, você vai dobrar as suas chances de participar desse sorteio aí. Não custa nada a mais pra você, mas se você ia ganhar 5 cupons, você ganha 10. Então é isso. E em algumas situações é até mais vantajoso. Vou dar um exemplo. 450 reais em compras te dá direito a 4 cupom. Mas se você dobrar, vira 900, e aí onde você ganharia 4 cupons, você tá ganhando 9, então em algumas situações vai até te dar mais do que o dobro de cupom. Boas compras pra vocês lá na Liga Pokémon, que é o maior marketplace do Brasil, 100% confiável. Aqui é um dos lugares que você precisa se estressar zero comprando na internet, tá? Então, só boas compras aí pra vocês mesmo e dale.
A gente teve cartas do Voltorb sendo distribuídas promocionalmente com estampas exclusivas do Professor Program em grandes eventos. Por exemplo, no nosso LAIC, no Internacional, a gente teve distribuição também de algumas cartas do Voltorb, de quem participa do Voltorb Drill. Esse Voltorb Drill é um negócio que os mentores do programa ali da Pokémon Company Internacional escolhem alguns juízes de forma aleatória. Os juízes não podem pedir para participar desse processo. Os mentores que identificam ali alguns juízes que eles querem fazer esse teste para passar ali por um teste de conhecimento. Por exemplo, uma situação irreversível de um jogo que ele viu, foi chamado, como que ele resolveria essa situação ali, né, para ver a questão de preparo, conversar, ajudar como resolver aquela situação de uma melhor forma possível. E quem passa por esses Voltorb Drills, que nada mais é do que uma cópia dos Red Ball Drills, para quem não sabe, são coisas que empresas fazem, né, diante assim para testar os conhecimentos sobre os protocolos de segurança de cada situação, né? Se tiver pegando fogo, se estiver tendo um assalto, são muitos testes que você passa por esse Red Ball Drill. E o Voltorb Drill nada mais é do que uma cópia Red Bull Drill não, Red Bull paga nós, que tem acontecido nos eventos. Inclusive, uma das cartas foi o próprio Voltorb de 151. Nesse momento eu tenho uma dessas cartas em mão, eu ganhei por ter ajudado um desses juízes. Então assim, essa carta aqui, pô, tio Sam, eu tenho várias dela, mas com essa estampa aqui, ó, não, o problema é essa estampa aqui do Professor Program. Ela é muito, muito rara. E foi dada uma nova versão desse Voltorb Drill lá no NAIC. E pelo que foi entendido, essa carta existe entre 100 a 120 cópias foram dadas para alguns staffs, que é essa nova arte aí do Voltorb. Para quem coleciona 151, gosta de fazer Master Set, vai ter que provavelmente ir atrás de uma carta dessa. E aí o negócio embaça, né? Vai ficar bem caro, porque cada uma dessas cartas do Voltorb estão valendo centenas de dólares no momento. É isso, você pensou que era o seu Charizard Shine? Não, esse Voltorb tá valendo bem mais mesmo por conta da tiragem, né? Eles são muito raros. Só que dessa vez eles inovaram com uma coisa que deixou essas cartas mais raras ainda. Esse daqui é o foil normal, tá? E aí vocês estão vendo aí o Voltorb também que tem esse foil normal. Porém, eles adicionaram esse foil reverse e um foil Cosmos em cima desse reverse holo em algumas unidades, que são as unidades dos mentores que estavam fazendo esse processo. E aí os mentores, como recompensa, ganharam uma carta dessa pela primeira vez. Antes eles não estavam ganhando cartas, agora estão. Só que essas cartas com Cosmos, como tem muito pouco mentor, basicamente existem 12 no mundo. E isso torna essa carta nova do Voltorb com o Professor Program, com os dois foil reverse Cosmos, uma das cartas em inglês com a menor tiragem que já existiu no mundo. Então, ainda não tem nenhuma venda com o foil Cosmos, mas a gente sabe que isso daí vai custar uma grana. Para quem coleciona isso daí, pode ser que sejam os novos Santo Graal aí, esse Voltorb Drill vai continuar acontecendo. As cartas começaram sendo do Voltorb, a gente não sabe se vai manter sendo cartas do Voltorb. Claro que essa é a carta mais rara do Voltorb que existe, mas também já é uma das cartas mais raras do Pokémon TCG mundial, né? Tem algumas que existiram uma cópia, até a carta do aniversário do Ishihara, que tinha 40, 50 cópias ali para todo mundo que tava na festa de aniversário dele durante o Mundial de Nashville. Essa daqui existem 12, né, declaradas aí. Inclusive essa declaração foi feita pelo Vince Crackler, que foi o organizador do NAIC, Professor Pokédex, que é uma das pessoas que fazem o Compendium e as regras que a gente aplica mesmo com o juiz no Pokémon TCG, e o Yves Rountree, que é um mentor também do programa. Tudo confirmou essa história aí que eles reportaram lá no Pokébeat. Muito da hora também, né, essas coisinhas acontecer. A gente tá vendo muitas coisinhas exclusivas, não sendo sempre, sei lá, o grande Charizard de tirar ali do rolê e tudo mais. Então assim, ó, isso daqui é raro, é massa, isso daqui é raro, é muito massa, mas isso daqui é rara, talvez não seja tão massa, mas em colecionismo pra galera do high-end, isso daqui também pega bastante e é bastante caro. Coloca aí nos comentários se você tem interesse desse tipo de carta, é um colecionador high-end. E ó, a hora de comprar esses Voltorbs, na minha humilde opinião, tá? Já dei essa call, inclusive pra um amigo meu que é investidor e comprou uma dessas. A hora de comprar é agora, tá? Porque isso aí só tende a aumentar.
Vamos agora para alguns spoilers de Stellar Miracle, que continua saindo. Saiu um Slowpoke que por uma energia Ranging Tail, você coloca um Pokémon da sua pilha de descarte na sua mão, por 2 energias ele dá um Tackle para 30 de dano. Evoluiu para Slowking, que por 2 energias ele dá um Inspirational Challenge. Você descarta a carta do topo do seu deck. Se essa carta for um Pokémon com uma Rule Box, ou seja, tem que ser algum tipo de carta ultra rara, você escolhe um daqueles ataques daquele Pokémon e usa como esse ataque. Então ele é um atacante de 1 prêmio, que bate com 2 energias, uma Psychic e uma Incolor, que pode usar ataque de uma carta muito grande, ultra rara, por apenas esse custo de energia. Ele bate e fica em campo sendo um Pokémon apenas de 1 prêmio. É interessante essa tática aqui, tá? Por 3 energias, Super Psybolt para 120 de dano, sem efeito. Esse mês de junho, agora dia 8 de junho, foi o aniversário do nosso querido, ou nem tão querido assim, mas também, né, coitado, do nosso eterno beta Pokémon TCG Live. E aí a Pokémon Company fez um vídeo chamado Summer Bash para divulgar alguns dados, né? Então o Pokémon TCG Live já passou por 60 milhões de jogos jogados, 61 bilhões de danos causados, 141 milhões de cartas sendo mandadas para a Lost Zone e 2,8 milhões de Bidooфs foram nocauteados no evento. A gente não sabe quantas vezes esse aplicativo foi baixado, a Pokémon Company não divulgou esse dado, mas para comparativo, né, para comparação aí, a gente tem os status do Yu-Gi-Oh! Duel Links, né, Master Duel, na verdade, quando ele teve o seu primeiro aniversário. A Konami reportou que o jogo tinha tido 2,1 bilhões de jogos jogados, então 2,1 bilhões é muito maior do que os 60 milhões de jogos que foram jogados no Pokémon TCG Live, tá? E com 2,1 bilhões, a quantidade de download que o Duel Master teve, né, o Master Duel teve, foram 50 milhões de downloads até dezembro de 2022. Então, fazendo esse comparativo aí, parece que a gente teve menos do que 3% do que a quantidade de partidas jogadas no aplicativo de Yu-Gi-Oh! Esse é um dado interessante, porque o Yu-Gi-Oh! Digitalmente está sendo muito mais jogado do que o Pokémon, mas quando a gente olha na parte das vendas, as vendas de Pokémon estão muito à frente das vendas de Yu-Gi-Oh! É claro que o aplicativo do Yu-Gi-Oh! Ele respeita um pouco mais os seus duelistas, né? Ele é feito para o público que realmente joga Yu-Gi-Oh! Inclusive a galera que joga Yu-Gi-Oh! Competitivo é um público mais adulto. A Pokémon Company não, ela tende, né, a entregar esse tipo de aplicativo sempre para o seu público infantil. Um dos motivos de não ter nada para você comprar com dinheiro real dentro do aplicativo para até proteger esse público. A gente tem o Pokémon TCG Pocket anunciado com muitas pessoas animadas com essa nova gameplay, vai ter como comprar booster dentro desse aplicativo, talvez seja voltado um pouco mais pro colecionismo digital, com a volta de troca de cartas. Mas o Pokémon TCG Live a gente ainda fica na torcida porque é a nossa única forma de jogar Pokémon TCG digitalmente, mas a gente não sai desse sentimento do jogo estar eternamente em beta, né? E isso é um pouco triste. O próximo vídeo que a gente for fazer aqui vai ser analisando o concurso de ilustradores que a Pokémon Company fez, e quem ganha esses concursos de ilustradores ganha a sua ilustração em cartas de verdade mesmo, em algum momento vai sair, como carta promo e tudo mais. Então, o concurso de 2024, a Pokémon Company tem feito isso sempre, inclusive o Pikachu Illustrator, né, um dos nossos santo graal do Pokémon TCG, foi dado para pessoas que participaram desse primeiro concurso de ilustrador que teve aí no Pokémon TCG. Então agora a gente tá tendo isso sendo replicado todos os anos. Aparentemente, algumas artes foram feitas por inteligência artificial. Esse problema de arte aí, inteligência artificial em todas as áreas, né? E claro que isso tecnicamente não é permitido. E aí as pessoas estão contestando, né, que algumas artes que foram selecionadas tiveram esse uso aí. Esse Pikachu aí do Vigen Kanchadorian, basicamente eles estão falando, né, que tem alguns componentes aí que denunciam que foram feitas por IA. Nenhum deles, assim, explicou muita coisa, não falou muita coisa. E a gente tem também outro artista, o Vigen K. Então a gente tem o Vigen K e o Vigen Kachadorian, também é um outro Vigen K, né? Então esse cara entrou 2 vezes, foi selecionado 2 vezes. Essa arte do Eevee nadando, apesar de ser muito bonita, tem um Vaporeon ali no fundo que o pessoal tá falando que não tem nada a ver com o traço desse Eevee. E esse Vaporeon é o mesmo Vaporeon de um outro artista já que desenhou o Lapumpkin Kink, e ele tá muito parecido, né? E a gente sabe que a IA, ela busca, né, meio que numa database mundial aí, em tudo que já foi feito pela humanidade, e faz o seu próprio desenho ali, né, baseado em vários microtraços de tudo que já existe no mundo. Ela meio que não tá criando nada muito novo. E aí é isso. E aí a gente tem outros aí, né, outros erros acontecendo,
com o Vaporeon no fundo de outra arte do Eevee entregado aí pelo Vigo Cachadurian. Então é isso daí, tem um pouco de polêmica. A parte triste é que eu vi muita coisa no Twitter, a galera divulgando qual foi o desenho que fez, e alguns são muito lindos mesmo, né? Dá exemplo aqui desse do Carrie Bird com o Flygon, esse do Lucas Durham, né, com o seu Toxtricity, esse do Stefan Njoto com o seu Eevee, esse Feraligatr do Versiris, esses Bidooфs aqui do Nova Borealis Art e esse Pikachu do Matias JB. Essas artes não foram selecionadas para a parte final, mas são artes muito bonitas que infelizmente perderam espaço para essa galera aí que tecnicamente eu não sou uma pessoa muito técnica para analisar isso, para quando eu olho para uma arte eu não consigo dizer quando é IA, a não ser quando é uma coisa que tá com 6 dedos, né? Faltou uma parte muito maluca, faz um Pikachu com 4 orelhas, esse tipo de coisa aí pra mim fica bem na cara, mas essa parte mais técnica eu não sou muito bom pra analisar, mas parece que rolou e tá sendo uma polêmica e um murmurinho da comunidade durante essa semana por conta dessas artes finalistas. A gente vai fazer meio que numa espécie de galeria, vamos analisar essas artes que foram finalistas aqui, beleza? Artes bem bonitas aí pra gente apreciar, que futuramente vão ganhar cartas aqui no Pokémon CG. É isso, pessoal, esse foi o nosso Drops TCG, espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Falei de muita coisa interessante aqui nesse vídeo, esse foi um dos que eu mais gostei de gravar. Espero que vocês tenham gostado também, valeu pelo seu tempo. Até o próximo.